Meus irmãos, o livro de Jó é cronologicamente o livro mais antigo da Bíblia. É o livro mais antigo, é o livro de Jó. Antes mesmo do Pentateuco, Jó já tinha sido escrito. Os irmãos teriam uma ideia. O livro de Jó também é tido como de uma experiência tremenda para a igreja, não só para o povo de Deus em Israel, mas para a igreja nos dias de hoje, porque o livro de Jó, ele fala diretamente as questões, as nossas questões e como nós lidamos com um tema muito recorrente nas nossas vidas, que é o sofrimento. O sofrimento. O livro de Jó começa dizendo que houve uma grande reunião no céu. E naquela reunião se apresentaram os filhos de Deus, que ali provavelmente está se referindo aos anjos, arcanjos, querubins. E naquele momento ali também apareceu Satanás naquela reunião. E ali Deus olha para Satanás e diz: de onde vem Satanás? E ele de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor diz para Satanás: vês o meu filho Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que busca a minha face. Os irmãos conhecem bem a história, e ali começa um embate entre Deus e Satanás pela vida de Jó. E Satanás começa a dizer que as circunstâncias, se mudassem as circunstâncias na vida de Jó, se Deus permitisse que as circunstâncias mudassem na vida de Jó, Jó ele era um homem rico, Jó era um homem saudável, Jó tinha uma linda família, Jó temia ao Senhor, Jó era tão, meus irmãos, dedicado ao Senhor, que ele oferecia sacrifícios pelos filhos, se caso os filhos viessem a pecar. E ele ia para a presença do Senhor para pedir perdão pelos seus filhos, para você ter uma ideia qual era a ligação e o temor, e o respeito e a contrição do coração de Jó em relação a Deus. E Satanás disse: Senhor, toca nos seus bens, e ele vai blasfemar. E Deus permitiu, e Jó perdeu tudo, mas ele não blasfemou. Toca na sua saúde, e ele vai, toca na sua família, e ele vai blasfemar. Deus permitiu, Satanás foi lá e tocou na saúde de Jó, Jó ficou doente. O texto diz que ele foi coberto por uma doença terrível, úlceras pelo seu corpo, e ele não blasfemou. Toca na sua família, e Deus permitiu, vai, mas não toque na vida dele. E Jó perdeu tudo, os filhos. Jó tinha 10 filhos, e ele perdeu os seus filhos e filhas. E naquele momento Jó então, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. E Jó não sabia por que ele estava passando por tudo isso, porque Jó não estava presente lá no céu, naquela reunião. Ele não sabia de nada do que estava acontecendo lá. Mas, querido, Jó tinha uma certeza no meio do sofrimento, que não permitia que o sofrimento o aprisionasse. Por isso eu quero pensar com você nessa noite sobre a certeza que liberta. A certeza que liberta. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 19. Eu quero ler do verso 23 ao verso 27. Jó 19, 23 a 27. Você achou? Fica de pé, vamos ler a palavra do Senhor? Vamos. Jó 19, 23 a 27. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei,
com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o meu coração. O verso 25, vamos ler todos juntos? 25. Porque eu sei que o meu Redentor e que por fim se levantará sobre a terra. Mais uma vez, com mais convicção. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Senhor, esse teu servo conforme a tua vontade, na transmissão da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode assentar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu mandei pelo e-mail um slide dessa parte, e eu achei lindo quando eu estava buscando esse slide, porque é justamente a visão do túmulo de Cristo, vazio, a penumbra, a escuridão do lado de dentro, mas a luz que invade o túmulo, na porta do templo, na porta do túmulo. E aí escrito: eu sei que o meu Redentor vive. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de um homem que viveu milhares de anos antes de Cristo, antes de Jesus. É interessante você pensar que a palavra redentor no Antigo Testamento não é uma palavra comum. Não é uma palavra que você ache facilmente. Poucas as vezes aparece essa palavra redentor, aparece às vezes remidor e outras palavras sinônimas, mas redentor não aparece no Antigo Testamento, mas surge aqui num dos livros mais antigos, nos lábios de Jó, daquele homem que experimentou de perto verdadeiramente a questão do sofrimento, daquele servo de Deus que sofreu, daquele servo de Deus que adoeceu, daquele servo de Deus que perdeu familiares, seus familiares, daquele servo de Deus que faliu, perdeu tudo, daquele servo de Deus que antes tinha tudo, materialmente falando, e agora não tinha mais nada. Nos lábios desse homem apareceu a palavra: o meu Redentor vive. Por isso, meus irmãos, o sofrimento de Jó não conseguiu aprisioná-lo, por causa da certeza que liberta. É isso que eu quero deixar. O Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para deixar para você aqui e para você em casa nesta noite. A certeza de que o meu Redentor vive não permite que o meu sofrimento me aprisione. Ele me liberta. O meu Redentor vive. O meu Redentor, Jesus Cristo, está vivo. Ele está comigo. Ele está de olhos atentos na minha vida. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe qual é o seu deitar e o seu levantar. Ele te conhece por dentro e por fora, no meio das suas provas e das suas lutas. E eu quero dizer com certeza que ninguém aqui sofreu como Jó sofreu ainda. Ninguém passou o que Jó passou. Mas da mesma forma, você pode dizer: o meu Redentor vive. Vamos falar todos juntos? O meu Redentor vive. As provações de Jó sempre serão modelos para nós. Quando nós estivermos no meio da prova, da luta, da dificuldade, nós precisamos lembrar de que o nosso Deus é o mesmo Deus que esteve com Jó, que reverte toda a situação de Jó, que age com poder, que permite a dor, mas que traz a alegria, que permite a doença, mas que pode curar, que age, mas não permite a morte, que permite que o inimigo às vezes até nos tente de alguma forma, mas junto com a tentação, ele dá o escape, como ele promete na sua palavra. Meus irmãos, Jó tinha plena consciência da sua situação. Ele não sabia o porquê das coisas, mas ele tinha consciência do que ele estava passando.
É interessante que a teologia, nos tempos de Jó, aceitava muito bem que vinha de Deus tanto o bem quanto o mal. A mulher dele, quando vira para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz assim: que isso, mulher, como uma louca você fala. Recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Porque na transmissão progressiva da palavra, naquela época se tinha a visão de que o mal também vinha das mãos de Deus, porque Deus era soberano. Mais tarde o homem foi entender e reconhecer que havia um adversário, um inimigo das nossas almas, né? E aí no livro de Jó inclui a personificação do mal ali, que é Satanás, o adversário que aparece na história. Jó tinha plena consciência de que era inocente das acusações dos seus amigos. O texto que nós acabamos de ler, que culmina nessa palavra de Jó, é quando seus amigos, 3 amigos, vão tentar consolá-lo. Diante daquele quadro terrível que Jó estava passando, agora 3 amigos vão visitá-lo e começam a tentar consolá-lo. Só que, meus irmãos, eles começam a querer descobrir, né, em vez de consolar, confortar Jó, eles começam a arguir e querer descobrir por que Jó estava passando aquilo tudo. Era comum na época de Jó achar que uma pessoa que passava pelo que Jó estava passando, ela estava em pecado. Infelizmente, algumas teologias hoje ainda tratam disso. Pensa que a pessoa ficou doente, é por causa do pecado. Está com um problema, é porque está em pecado. Alguma coisa ela fez. Não, isso não é à toa, alguma coisa está faltando. Está deixando de fazer alguma coisa. Algumas pessoas ainda pensam assim. Certa vez viraram para Jesus, os apóstolos viraram para Jesus e disseram: mestre, olha, esse que é cego de nascença, como pode? Quem pecou? O pai ou a mãe, para que nascesse cego? E Jesus então responde, lançando por terra essa teologia da culpa. Ele fala assim: nem o pai, nem a mãe pecou, mas essa doença é para a glória de Deus. E Jesus cura aquele cego. Os irmãos estão entendendo? Diante disso, aqueles amigos de Jó começam então a acusá-lo. Jó, alguma coisa você fez. Jó, confessa esse pecado. Jó, esse negócio que está escondido aí. Não, Jó, tem alguma coisa errada. Você deve ter... E aí Jó tinha consciência de que era inocente das acusações de seus amigos. Você lê o texto bíblico e você vai perceber que Jó não fez nada para passar por aquilo que ele estava passando. Jó tinha consciência que, apesar de inocente, era pecador e dependia de Deus. O fato dele saber de não ter feito nada para merecer aquilo que estava passando, nenhum momento Jó foi arrogante ao ponto de dizer que não devia passar por aquilo, porque ele reconhecia que era pecador. Eu não fiz nada diretamente para merecer isso, mas eu sou pecador. E Jó, ele tanto reconhece isso que no início do livro você vai vê-lo verdadeiramente buscando o Senhor para perdão dos seus pecados, da sua família, dos seus filhos, e ele fazia sacrifícios constantes para que o Senhor tivesse e passasse o perdão sobre a vida deles, como era costume na época, através do sangue do cordeiro, dos animais sacrificados, então podia ser perdoado aquele adorador. Jó também tinha plena consciência que Deus era poderoso e soberano em seus julgamentos. Ele não se levanta contra Deus. Deus é soberano. Soberano. Meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos, porque ninguém está livre de sofrer, ninguém está livre de adoecer, ninguém está livre de enfrentar os infortúnios da vida, ninguém está livre, meus irmãos. Como os antigos costumavam dizer, doença não dá em poste, não é isso?
E muitas vezes, quando nós passamos por uma determinada situação, a primeira coisa que fazemos é: por que eu, Senhor? E por que não eu? Quer dizer, quando eu pergunto por que eu, será que eu estou achando que eu sou mais justo do que o outro? Poderia ser no outro e não em mim. Você está entendendo? Por que, Senhor? Por que eu? Por que agora? Ué, tem outro tempo? O seu tempo é melhor do que o tempo de Deus? Jó, ele entendia, e você não vê Jó questionando essas questões, não. Ele tem plena consciência que Deus era poderoso e soberano em seus julgamentos. Na mente de Jó, fala assim: Deus tem um propósito para tudo isso. Eu não sei, eu não alcanço, não consigo ver, mas Deus tem um propósito. Você já se encontrou nessa situação? Que diante de uma luta muito grande, você não entender realmente o porquê, nem o para quê das coisas, mas você parar e falar assim: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Certa vez Jesus vira para os discípulos e diz assim: olha, o que faço agora não entendes, mas entenderás depois. Você já passou por isso? Que naquele momento ali, era só dor. Naquele momento era só lágrimas. Naquele momento você não entendeu. Mas o tempo passou, Deus foi com você, Ele abençoou, você venceu. E lá na frente você diz assim: ah, naquele momento Deus esteve comigo. Naquele momento o Senhor me sustentou. Naquele momento Deus estava me ensinando. Ah, nunca mais eu vou cair naquele erro, porque eu sei o que eu passei quando passei por aquele erro. Deus ensinando. Apesar de tudo, meus irmãos, Jó não blasfemou. Agora eu quero chamar a sua atenção para o ponto cerne da minha palavra nessa noite, da palavra do Senhor para a sua vida. Eu sei que muitos irmãos, muitos queridos, com essa questão da pandemia, estão passando por dias difíceis. Deus sabe o que você está passando. O Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar. Mas mediante o exemplo de Jó, que não blasfemou contra Deus por causa do seu sofrimento, eu quero dizer também que Jó não estagnou, Jó não travou, Jó não parou. Interessante, meus irmãos, que Jó, diante da sua situação, ele poderia simplesmente se encostar no canto, se encolher e esperar a morte. Perdeu os filhos, perdeu família, a mulher se volta contra ele, perdeu a riqueza, não tinha saúde, o corpo coberto de doença. Ele poderia ficar no cantinho dele, sentindo pena dele mesmo e aguardando a morte. Ele poderia parar de se mover, ele poderia parar de clamar, ele poderia parar de buscar, ele poderia ficar ali e escolher esperar que a morte chegasse. Mas Jó não faz isso. Diante dos seus arguintes, dos seus amigos, ele questiona com eles, ele fala desse Deus, ele fala sobre a experiência dele com esse Deus, e ele mesmo na sua dificuldade muitas vezes de entender o que ele estava vivendo, ele não abriu mão de continuar se movendo, lutando naquela situação. E nós temos visto, meus irmãos, muitas pessoas parando, estagnando. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: parado, até a água estraga. Até a água parada ela estraga. Você sabia disso? Até a água ela estagna. Água potável, água boa, se ficar parada, daqui a um tempo ela não presta. Os nossos músculos parados, eles atrofiam.
se você é bom de caminhada, se você é bom de corrida, se você é bom de salto, e de repente você para de fazer isso tudo, você fica sobre uma cama muito tempo, a sua musculatura ela definha, ela perde o tônus, ela definha, e daqui a pouco você não consegue nem andar mais. Na nossa vida espiritual, nós não podemos parar. Não espere ficar tudo bem para você dar movimento à sua vida espiritual, não, meu irmão. Porque a nossa vida espiritual, ela se move, é de luta em luta, é de glória em glória, é de graça em graça, é de oração em oração. É vivendo que a gente vive. Não é encolhido no canto, sentindo pena de si mesmo. Jó não parou, ele não travou. Jó, ele continuava a viver. Você sabe como se vive? Vivendo. Você sabe como é que se vive? Enfrentando. Eu costumo sempre brincar com a minha mãe e falar assim: é assim mesmo, mãe, tem que viver. Viver é difícil. Viver é difícil. Morrer é fácil. Morrer é fácil, mas viver é sempre um desafio. E alguém pode perguntar assim: ah, mas teve coragem de tirar a própria vida? Não é coragem, meus irmãos, é fuga. É fuga. A pessoa, quando tira a sua própria vida, ela não está querendo morrer, não. Ela está querendo fugir da dor, fugir do sofrimento, fugir do problema, que ela não aguenta mais. Essa que é a questão do suicídio. Então não é coragem, é fuga. Jó, ele continuava a viver apesar do seu sofrimento, apesar das suas lutas, apesar de parecer que tudo está errado. Você já viu, você já se sentiu assim nessa situação? Você corre para um lado, dá errado, vai para o outro, dá errado, faz o que dá errado. Mas meu Deus do céu, Jó continuava. Jó teimosamente continuava a viver. A mulher dele não aguentava mais a teimosia dele. Ele virou para Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: não, recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. É o que ele responde para ela. Jó continuava a confiar. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do verso que nós lemos lá no início, do verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou falar umas frases aqui, e no final da frase, vocês vão repetir: eu sei que o meu Redentor vive, do jeito que está lá, tá bom? Tá? Eu vou falar a frase e vocês respondem: eu sei que o meu Redentor vive. Vamos fazer um exercício responsivo aqui, tá bom? Eu falo e vocês respondem, tá bom? Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Lembrou do texto? Não bastava jogar eles na fornalha, não. Mandaram aquecer 7 vezes mais. Eles falaram: ó, Nabucodonosor, o meu Senhor, o meu Deus, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós também não vamos traí-lo. Nós não vamos traí-lo. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Eu sei que o meu Redentor vive. Deixem os leões 3 dias sem comer. Que o meu Redentor vive. Os leões não comiam há 3 dias antes de jogarem Daniel na cova. A coisa era para ser pior ainda. E o Senhor agiu na vida de Daniel. Presos no cárcere mais profundo, eu sei, com as costas marcadas de varas, eu sei.
apedrejado nas portas da cidade. Depois que todos foram embora e pensaram que Paulo estava morto, ele se levantou e saiu, depois de ser apedrejado, e saiu glorificando ao Senhor. A empresa fechou. As portas se fecharam. Eu me encontro desempregado. Perdi parentes e amigos nessa pandemia. O teste para a Covid deu positivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Internado muitos dias. Desde a cirurgia, pastor Marcelo Alves ficou mais tempo internado do que fora do hospital. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está em casa com a família. Glórias a Deus por isso. Deus curou. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus não curou. Sei que o meu Redentor vive. Sobreviveu. Eu sei que o meu Redentor morreu. Eu sei que o meu Redentor vive. Em todas essas coisas, eu sei que o meu Redentor vive. Esse é o foco, querido. É dessa forma que nós precisamos não parar. É dessa maneira que nós precisamos seguir em frente. Talvez Satanás esteja gritando no teu ouvido, não tem mais jeito. Talvez ele esteja falando, olha, desiste, olha, sai desse aí, olha, abandona, larga de lado. Mas você diga para ele, não, eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo dele se levantará e agirá sobre a minha causa. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos dá certezas maravilhosas. Se nós resumíssemos o plano de Deus para a nossa vida, pastor C.S. Lewis, num dos livros que os irmãos me deram de presente, daquela coleção, que é o Peso de Glória, C.S. Lewis, ele fala aqui de 5 certezas que nós temos na Bíblia. Estaremos com Cristo, um dia estaremos com Cristo. Seremos como Ele, na eternidade, corpo glorificado, né? Seremos como Ele, a imagem dEle. Seremos transformados, glorificados. 1 Coríntios 15:54, Paulo fala sobre isso. E isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal, da imortalidade. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Seremos supridos. Não teremos falta de nada. Deus supre cada uma das nossas necessidades, e naquele grande dia, lá não haverá falta, seremos supridos de tudo. 5º, teremos uma espécie de posição oficial no universo. Deus tem um propósito, você não vai ficar lá no céu pulando, né, de nuvem para nuvem, né, com a auréola de anjinho. Não, meus irmãos. Novos céus e nova terra, adoração a Deus, presença do Senhor. Nós teremos, a Bíblia fala sobre os santos, né? A igreja julgar os anjos, fala sobre a igreja, os crentes serem alicerces do templo do Senhor, fala sobre nós louvarmos e cantarmos adoração ao Senhor. Nós teremos ali um ofício na presença de Cristo, teremos uma espécie, uma posição ali, meus irmãos, governando ao lado do Senhor. Receberemos coroas, é o que a Bíblia ensina. E aí C.S. Lewis, na sua reflexão
sobre essas 5 certezas, ele para e faz a seguinte pergunta: para que tudo isso? Quando só a primeira já basta. Quando só a primeira, qual é a primeira? Estaremos com Cristo. Não obstante a certeza maior de que estaremos com Cristo, ainda receberemos tudo isso com Ele. Querido, o teu sofrimento no tempo presente não é para se comparar à glória a ser revelada no tempo do Senhor. Romanos 8:18. O Senhor está falando para você que sofre: não pare, não desista, não estagne, porque você precisa bradar para que o inimigo ouça: eu sei que o meu Redentor vive. Mediante a certeza que liberta você, tenha certeza de que o Senhor é contigo, de que você não está sozinho em tudo isso. Jesus, Ele quer quebrar os grilhões do medo. Estamos vivendo dias, meus irmãos, que há uma seriedade. Sim, a pandemia é séria, a doença existe, mas eu não posso viver com medo. Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer pandemia. Eu tenho que tomar os meus cuidados, mas eu não vou me encolher. Ela não vai me trancar dentro de 4 paredes, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou me jogar debaixo do trem achando que Deus vai me salvar. Eu não vou tentar o Senhor, mas eu também não vou me encolher. Se tiver que usar máscara, eu uso máscara. Tem que usar álcool gel, eu uso álcool gel. Mas se eu preciso sair, eu saio. Eu preciso trabalhar, eu trabalho. Eu preciso cumprir uma tarefa, eu cumpro. Eu preciso ir à igreja, eu vou à igreja. Vou à padaria, vou ao supermercado, eu pego o ônibus, vou à igreja. Não vai me parar. Não vai me parar. Jesus quer que você se mova. Não estagne a sua vida. Não se permita ser prisioneiro da mídia, ser prisioneiro do inimigo, ser prisioneiro desses cantores do caos que estão aí hoje. Se preciso for, desligue a televisão. É só maldade, meus irmãos. Ninguém está interessado na cura, está interessado no dinheiro. Se nós nos deixarmos levar por esse mundo, meus irmãos, nós vamos definhar e nos afastar do Senhor. Jesus quer que você sorria. Jesus quer que você louve. Jesus quer que você proclame. Jesus quer tirar você de cima dessa cama. Jesus quer que você coloque um louvor no seu rádio, adore. Jesus quer que você leia a sua palavra. Jesus quer que você dobre os seus joelhos e ore. Jesus quer que você ore pelos seus vizinhos. Jesus quer que você dê testemunho, que você fale de Jesus para todos, onde quer que você esteja, com máscara, com distância, onde você estiver. A sua vida espiritual não pode parar por causa do mundo. Eu costumo sempre dizer que nós não conseguimos pegar Deus de surpresa. Você nunca vai conseguir surpreender a Deus. Não é verdade? Não, Deus sabe todas as coisas, mas você pode surpreender Satanás. Quando Satanás pensar que você está derrotado, você dá a volta, você levanta e eu sei que o meu Redentor vive. Está repreendido, Satanás. Eu vou sim. Eu não vou ficar em cima dessa cama, eu não vou ficar encolhido, eu não vou parar. Eu sei que o meu Redentor vive.
e ele vai tomar um susto. Quando ele pensar que já estava ganhando, você se levanta e repreende em nome de Jesus. E veja Deus agir. O tempo se cumpre, meus irmãos. O tempo do sofrimento de Jó foi e Deus então levanta Jó, dá-lhe um saculejão, coloca ele no lugar dele. Jó, onde estava quando eu criei as estrelas e dei nome a cada uma delas? E Jó diz: ó Senhor, de coisas loucas eu disse, quem sou eu? E Deus vira para ele e diz: agora ora pelos teus amigos, ora por eles. Sem família, doente, sem dinheiro, Jó começa a orar pelos seus amigos, que tinham família, tinham dinheiro, tinham saúde. Deus começa a orar, e Deus fala assim: peça a Jó para orar por vocês, porque senão eu não vou perdoá-los. E Jó começa a orar, e o texto bíblico vai dizer que enquanto Jó vai orando pelos seus amigos, Deus vai restituindo a ele tudo que ele havia perdido. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e ponto. Quanto antes você entender isso, melhor será. Deus é Deus em ponto. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero desafiar você nessa noite, querido, aqui e aí em casa, a fazer parte do seu coração e abrir os seus lábios com essa certeza de que eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo próprio se levantará sobre a terra. Coloque-se diante do Senhor. Aquele louvor que fala aqui mesmo sobre o mar, sobre o vento, Deus é rei, Ele é rei, né? Acima de tudo, Ele está acima de tudo. Coloca isso diante do Senhor, coloca essa certeza no seu coração, clame ao Senhor, diga assim: Senhor, eu não vou parar, em nome de Jesus. Depressão sai em nome de Jesus, tristeza sai em nome de Jesus, desânimo sai em nome de Jesus. Se eu tiver que levar, eu vou levantar. Se eu tiver que, eu vou sair. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu tiver que orar, eu vou orar. Eu vou adorar. Eu vou buscar. Eu vou ler a palavra. Eu não vou ficar parado, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida nesta pandemia. Não é só depois que a pandemia passar, não. Ele está usando esta pandemia para trabalhar na sua vida, fortalecer você. E quem se agarrar ao Senhor vai passar com grandes experiências na presença do Senhor. Amém? Amém? Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. E depois nós vamos estar orando, porque o Senhor quer levantar você, fortalecer os teus joelhos e fazer com que você levante mãos santas para o louvor da sua glória. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor.
Deus, Deus único e todo-poderoso, quero apresentar ao Pai diante do Senhor nesta noite de uma maneira muito especial o teu servo e a tua serva, Pai, que talvez até aqui estivesse se sentindo engessado pelas circunstâncias, preso, aprisionado pelas questões do dia a dia, pelo medo da doença, pelo problema da dor, pelas circunstâncias, ó Pai, por causa do terror dessa pandemia. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, nesse momento, num ato de fé, Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja agindo de tal maneira no coração da Tua serva, do Teu servo, que ele proclame para que o inimigo ouça: eu sei que o meu Redentor vive. E que em nome de Jesus, toda armadilha do inimigo contra a vida do teu filho e da tua filha, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo sentimento de prostração, toda questão, ó Pai, de ficar encolhido, todo medo, tudo isso, Pai, em nome de Jesus, caia por terra, ó Pai. Que o teu servo, a tua serva, creiam no Senhor. Ó Pai, exercitem a fé na tua palavra, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, assim como Jó fez, assim como Jó, do alto do seu sofrimento, ó Pai, ele não olhou para si mesmo, mas olhou para o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, o Senhor é maior do que qualquer pandemia, o Senhor é maior do que qualquer doença. Ó Pai, aquele que tem o Senhor não tem o que temer. Se eu sou do Senhor, que poderá me fazer o homem? Ó Deus querido, nós não tememos aquele que pode fazer mal à carne, mas aquele que pode lançar no fogo eterno as almas dos perdidos. Nós tememos ao Senhor, o nosso Deus, tememos aquele que é Senhor dos céus e da terra. A Ti, ó Pai, em Ti somente nós confiamos e declaramos que somos do Senhor, comprados pelo sangue do Cordeiro, e que nada nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, porque somos do Senhor, somos do Senhor. Os nossos nomes estão escritos nas Tuas mãos, o Senhor nos resgatou. Por isso, Pai, se alguém, Pai, onde quer que esteja, estava se sentindo encolhido, espremido, oprimido pelo inimigo, agora, Pai, nós declaramos liberto em nome de Jesus, de toda opressão, de todo mal, de toda ação do maligno, de toda questão emocional, toda depressão, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo isso, Pai, em nome de Jesus, caia por terra. Que o teu servo, a tua serva se levante, olhe para Ti e caminhe contigo para a honra e glória do Teu nome, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, soberano sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, Senhor. Glórias ao nome do Senhor, que é santo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém?